e nos alimenta com o pão do céu, pois assim te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta, foque aqui a sua atenção. O capítulo 5 de Atos dos Apóstolos começa com uma história muito triste de um casal que viram os discípulos venderem suas propriedades, pegar o valor e depositar aos pés dos apóstolos, e eles acharam aquilo bonito. Aí disseram, vamos fazer também. E a gente nunca deve fazer as coisas só porque está vendo os outros fazerem. As coisas para Deus, elas devem ser feitas por convicção, não é verdade? As coisas para Deus, elas devem ser feitas por convicção. Ninguém pode olhar para mim e dizer assim, eu acho bonito o pastor Adaías pregando, eu quero ser pregador. Quem é chamado para o ministério da palavra, ele vai ter no coração a convicção de que Deus chamou ele para aquele ministério. Eu acho bonito o Tomé tocando baixo, mas não sei tocar, né? Então a gente precisa compreender isso. E esse casal chamado Ananias e Safira acharam bonito as pessoas trazendo as suas contribuições, vendendo propriedades para distribuir para os pobres. Decidiram fazer a mesma coisa. O problema é que quando eles venderam a propriedade, que o dinheiro caiu na conta, quando o Pix caiu na conta, obviamente que não tinha Pix naquele tempo, né? Mas rapaz, quando o Pix caiu, que a Safira disse, Ananias, olha aí no aplicativo, para ver se o dinheiro caiu. Aí ele foi lá no banco, olhou o aplicativo e disse, está lá, o dinheiro caiu. Que eles olharam o valor, irmão, aí deu aquele frio na barriga. Vocês estão entendendo? Rapaz, a gente vai dar esse tanto de dinheiro mesmo para a igreja. Mas ninguém tinha pedido para eles, irmão. Eles decidiram vender porque queriam. Na verdade, eles decidiram vender porque eles achavam que iam ficar bem na fita. Que todo mundo ia olhar e ia dizer assim, ó, que casal generoso. A motivação era errada. Aí eles fizeram um acordo. Fizeram um acordo entre eles. Disseram, vamos fazer o seguinte, vamos dar só a metade. A outra metade a gente fica para a gente. Irmão, e até aí não tinha nada errado. Eles poderiam nem dar nada, ou poderiam dar só a metade, eles poderiam fazer o que eles quisessem, ninguém estava pedindo nada. Aí o Ananias chegou lá, irmão Pedro, sabe aquela bênção que eu pedi para o senhor orar? Aí ele disse, sei, falou, rapaz, saiu a bênção. Eu vendi lá o terreno. Falou, foi mesmo, rapaz, que bênção. Pois é, está aqui o dinheiro, né? Vou pegar aqui o carnê de missão. Está aqui o dinheiro do terreno. Aí o irmão Pedro pegou, olhou o dinheiro. Aí o Espírito Santo disse, ele está mentindo. Aí o irmão Pedro disse, rapaz, e quanto é que tem aqui? Ele disse, rapaz, tem aí todinho o dinheiro do terreno, todinho. O que eu vendi está aí. Nem contei. Eu estou inventando, irmão, não está na Bíblia nessa parte, mas está aí, o dinheiro do terreno é esse daí. Aí ele disse, por que você está mentindo para o Espírito Santo? Por que é, Ananias, que tu deixou Satanás encher o teu coração para mentir para o Espírito Santo? Irmãos, o homem caiu morto na hora. Leia aí, está no texto. Aí os homens pegaram ele pela perna, tiraram. Lá vem a mulher atrás. Eles tinham combinado. Eles tinham encenado, irmãos. Quando a mulher chegou, disse, Pai do Senhor, pastor Pedro. Aí, Pai do Senhor, irmã Safira. Mas nunca bote o nome da tua filha de Safira.
A Safira chegou e disse: meu esposo Ananias passou aqui? Disse, passou. Pois é, pastor, que bênção, a gente conseguiu vender o terreno. Foi. Por quanto? Aí ela foi e disse o valor que ela tinha combinado com ele, o valor que ele tinha trazido. Aí Pedro disse: olha, está ali o rastro. Está vendo aquelas pegadas ali? Então, foi os homens que levaram teu marido para enterrar. Esses mesmos pés que levaram teu marido para enterrar, vão levar você também. A mulher caiu na hora e morreu. Pastor, isso tem na Bíblia? Tem, está aí. Ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Irmãos, e aqui a gente já aprende uma coisa interessante. Eu chego já onde Deus quer. Mas aqui a gente já aprende uma coisa interessante. A igreja sempre viveu de doações e sempre viveu de contribuições, não é verdade? Mas isso, irmão, tem que ser uma coisa do coração. Ninguém nem deve dar por ser constrangido e nem deve dar porque viu os outros dar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é só isso que eu quero dizer e eu já vou avançar na mensagem. Olha para mim. Tem muita gente que doou para a igreja e foi abençoado por Deus por causa disso. Porque Deus, que conhece os corações, recebeu aquela contribuição e disse, se agradou, olha para mim, recebeu a contribuição, se agradou e disse, eu vou abençoar, eu vou multiplicar. Olha para cá. Tem um segredo que é uma lei natural de Deus. Olha para mim. Tem uma lei natural de Deus que está na lei da semeadura. É uma lei natural. Paulo diz que Deus é quem dá semente ao semeador e pão ao que come. Irmãos, Deus não quer ninguém passando fome. Você diga amém? Deus não quer ninguém passando fome. É Ele que dá semente ao semeador e pão ao... Mas por que a Bíblia diz que duas coisas distintas? Por que Ele dá semente ao semeador e pão ao que come? Porque Deus conhece quem é o semeador. E o que é o semeador? O semeador é aquele que quando ele pega a semente, ele não só come, ele multiplica. E quando Deus vê que alguém tem essa mentalidade de multiplicar, então Deus dá semente para ele multiplicar. Aquele que tem a mentalidade só de comer, que ele pensa só em si, Deus não vai deixar ele passar fome. Então Deus dá o que ele precisa, o pão. Então Deus dá o pão para quem gosta de comer, para quem gosta de ficar com ele para si, e Deus dá, aquele que gosta de semear, Deus dá a semente. Tem muita gente abençoada, porque semeou, e Deus disse, esse daqui se eu der mais, ele semeia mais, multiplica mais, então eu vou dar mais para ele multiplicar mais, para ele abençoar mais, para ele ajudar mais gente, para ele fazer mais. Aí Deus abençoou ele, e aí quanto mais Deus abençoa, mais ele semeia, mais ele multiplica, e mais Deus abençoa, e aí vai abençoando. Amém, irmãos? Isso é uma coisa muito do coração. Então tem muita gente abençoada, porque contribuiu com a obra de Deus, com a necessidade do pobre, contribuiu com a igreja, com os projetos, e Deus honrou por isso. Eu tenho testemunho, não vou contar hoje porque não dá tempo, mas eu tenho um testemunho pessoal, de um dia eu estar com um carro em casa, com o motor batido, desempregado, eu desempregado, Taniane desempregada, a Taniane recebia R$200 para limpar a igreja dava R$200 a ela para ela limpar a igreja, e eu recebi uma ajuda de custo que a igreja me dava, que dava menos de R$200, e desempregado com o carro em casa com o motor batido, e bati o motor do carro na obra, carregando os irmãos.
Fui para o Templo Central, eu disse que não ia contar, estou contando. Aí fui para o Templo Central, o pastor Antônio José lançou o Projeto Ageu. Os irmãos lembram do tempo do Projeto Ageu? Foi no lançamento do Projeto Ageu. E no lançamento do Projeto Ageu, a igreja tinha ganhado um carro do Banco Bradesco. A igreja tem uma conta no Banco do Bradesco, essa conta que tem aí, que a gente bota aqui. E teve um sorteio lá, e a conta da igreja foi contemplada, a igreja ganhou um Asla. Naquele tempo o Asla era um carrão. Ainda foi na época do pastor Deodete, o Asla. Aí nós fomos, o pastor Antônio José disse que ia fazer um jantar, ia sortear o Asla para quem fosse para o jantar, só que o jantar era R$1.000. O jantar era R$1.000. Quem fosse para o jantar, ele ia sortear o Asla. Aí eu estou lá no Templo Central, o jantar já estava se aproximando, e eu não tinha nem pensado de ir, que eu não tinha R$1.000. Aí, alguém soprou no ouvido do pastor e deu a ideia lá. Disse: olha, irmãos, eu vou abrir uma exceção para os dirigentes de congregação, os pastores de congregação, que quiserem ir para o jantar, eu vou parcelar os R$1.000 em 10 de 100, para vocês irem para o jantar. Eu levantei a mão e disse: eu vou. Mas eu não ganhava 200, irmão. Eu não ganhava 200, irmão. No dia do jantar, eu fui numa Courrier da tua mãe, Danilo, emprestado. Tu lembra da Courrier? Com o dinheiro da gasolina emprestado e devendo os R$1.000 do jantar. Participamos do jantar, irmão. Uma bênção. Eu, a Taniane. Quando terminou o jantar, foi feito o sorteio, teve outras coisas. Falou: não quero televisão, não quero nada, eu quero é o Asla. Até hoje eu ainda tenho nojo do Asla. Quando o pastor fez o sorteio do Asla, irmão, chamou o nome do irmão. Era um irmão lá da cidade dos funcionários. O irmão deu um pinote, subiu correndo lá em cima do palanque. Aí vibrando e tal, e ele foi vibrando lá e meu coração murchando. Aí ele pegou o microfone e disse assim: rapaz, irmão, você acredita, eu comprei esse ingresso hoje de tarde, nem ia. Aí o pastor ligou para ele, de tarde ele decidiu ir. Ele disse: irmão, mas Deus sabe o que faz. Eu estava precisando muito, e o irmão lá dizendo, né? Aí eu disse: amém, Jesus, pelo menos o irmão estava precisando mais do que eu. Ele disse: irmãos, eu saí de férias agora, mês passado, viajei para a Europa, fui até Israel, gastei muito, esse carro chegou numa boa hora, irmão. Eu disse: não, Jesus, eu não estou acreditando. O irmão está atribulado porque viajou para o mundo inteiro gastando dinheiro, irmão. Jesus, eu não tenho. Irmãos, eu voltei para casa. Sabe aquele dia que você não quer conversar com ninguém? E aí a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Nesse dia a Taniane não falou nada, ainda bem. Ela só passava a mão na minha perna assim. Eu dirigindo a Courrierzinha, Danilo. E ela passava a mão assim na minha perna. Chegamos em casa, eu me deitei, que eu não dormi bem nesse dia. No outro dia eu peguei a Courrier emprestada de novo e fui no Templo Central buscar uma bateria que a igreja tinha ganhado. Quando eu estava voltando, chegando aqui perto do Habib's da Parangaba, eu recebi uma ligação. A pessoa disse: você está onde? Eu disse: eu estou aqui na Parangaba, indo para casa. Ele disse: pois chega que eu estou aqui. Cheguei lá, eram umas 1h30 da tarde. O irmão estava, a Hilux parada lá, e ele estava de trás da sombra de um poste lá. No sol quente, ele atrás da sombra de um poste. Aí disse: eu fiquei sabendo que seu carro está com o motor batido. Eu disse: tá. Ele disse: deixa eu ver. Ele foi lá, olhou o carro e disse: peça um guincho, bote o carro em cima do guincho, mande para tal canto, chega lá eu pago o guincho. Aí eu disse: pois não. Liguei para o rapaz do guincho, falei: ó, você vai, deixa em tal canto que o rapaz vai acertar com você lá. Aí ele foi. Um mês depois ele disse: pronto, teu carro está lá no Lava Jato, mandei lavar, pode ir buscar. Irmãos, ele até limpo o carro veio. Rapaz, aí eu fiquei feliz demais. Irmãos, e esse carro que eu tinha era uma Kombi. Aí eu disse: pronto, agora eu vou vender a Kombi.
Quando eu disse que ia vender a Kombi, aí apareceu uma oportunidade de eu trabalhar com o trabalho que a gente faz hoje, né? O trabalho de transporte de crianças que a gente ainda faz até hoje. E a partir daí, irmãos, Deus multiplicou na nossa vida. Sabe o que é que eu tenho para dizer hoje? Deus me defenda de ter ganhado aquele Aslan. Porque o que Deus me deu daquele dia para cá, se compara com o Aslan não, irmão. Se eu tivesse ganhado o Aslan, hoje ele não valia quase nada. O que Deus me deu foi muito mais do que isso. Tem muita gente abençoada, porque abriu o coração, sentiu no coração, com liberalidade, sem pressão, sabe, sem constrangimento, resolveu contribuir e Deus se agradou. E isso é uma coisa entre a pessoa e Deus, irmão. E Deus abençoou. Mas também tem muita gente, como Ananias e Safira, amaldiçoado, sofrendo, porque contribui com a motivação errada. Então qual é o conselho que eu dou? Só contribua, só oferte, se for com amor. Se não for, meu irmão, não vai valer de nada. Amém, irmão? Amém. Ananias e Safira deram a metade do valor do terreno e ainda perderam a vida. Porque Deus não estava preocupado com o dinheiro, irmão. O problema era a motivação deles, que era errada. Então não adianta nada a pessoa contribuir, ficar resmungando, murmurando, reclamando pelos cantos, falando. Não, irmão, tem que ser com liberalidade. Amém, irmãos? Mas, irmãos, o texto do versículo 12 até o 16 nos traz uma notícia, eu nem tinha planejado demorar aqui, muito interessante sobre o crescimento da igreja, e aí é aí que eu quero chegar. Olha o versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os apóstolos, ou pelas mãos dos apóstolos, entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes, diga comigo, unânimes, no alpendre de Salomão. E dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha eles em grande estima. Ou seja, os líderes religiosos não se juntavam, mas o povo tinha os apóstolos em grande estima, de sorte que transportavam, o versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam, veja aí, cresciam cada vez mais. Diga comigo, a igreja crescia. Diga mais forte, a igreja crescia. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha que coisa tremenda, irmão. Olha o que é o poder da fé. Era gente vindo de tudo e quanto era lugar para receber a oração dos apóstolos, e alguns deles não dava tempo nem Pedro orar, porque era muita gente. Eles diziam, fica aqui na rua, e Pedro ia passando, irmão, e na proporção que a sombra de Pedro ia passando pelos enfermos, eles iam sendo curados, e Deus fazendo obras. Nós precisamos, irmãos, resgatar o poder do Evangelho e ver Deus operar milagres e maravilhas de novo em nosso meio. Eu estou orando por isso. Eu quero ver Deus fazer milagres. Eu quero ver Deus fazer milagres. Eu quero ver paralítico andando. Eu quero ver cego vendo. Eu quero ver Jesus curando câncer. Eu estou orando por isso, irmão. Comece a orar por isso, porque Deus ainda faz. Você crê? Diga amém. E até as cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram, está na tela o texto aí, os quais eram todos curados. O texto diz que eram todos curados. Se você estiver acompanhando na Bíblia, não apareceu na tela, mas o versículo 16, eu estou no 16, eram todos curados. Você pode repetir comigo? Diga comigo, eram todos curados. Irmão, que coisa tremenda. Não era um e outro não, eram todos curados. Vale um glória a Deus?
Por causa disso, o versículo 17 até o versículo 32, os discípulos vão sofrer uma grande perseguição. Porque o texto vai dizer que os sumos sacerdotes ficaram possuídos de inveja. Olha o versículo 17. Levantando-se um sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, que era um grupo religioso que regulava o passo da religião judaica, encheram-se de inveja. Olha o que a inveja causa. Olha o problema da inveja. E isso, irmãos, nós estamos falando de inveja religiosa. Inveja religiosa. Era o judeu que dizia crer em Deus, crer na palavra, com inveja dos discípulos de Jesus, que eram judeus também, só que agora haviam crido no Evangelho de Cristo Jesus e estavam fazendo milagres. Eles estavam possuídos de inveja, porque Deus estava usando os discípulos mais do que usava eles. Porque Deus estava fazendo na vida dos discípulos mais do que Deus havia feito ou faria na vida deles. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma segunda lição. A primeira lição que nós abordamos aqui, dentro desse texto, foi sobre a contribuição de Ananias e Safira. Agora nós vamos para uma segunda lição. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é o quanto a religiosidade ela é perigosa. Gente, vocês já pararam para pensar que o primeiro assassinato da história da humanidade não foi por causa de mulher, não foi por causa de dinheiro. O primeiro assassinato da história da humanidade foi por causa de um culto. Porque Caim resolveu matar Abel? Por causa de um culto. Porque Deus recebeu o culto de Abel e não recebeu o culto de Caim. E por que Deus não recebeu o culto de Caim? Porque ele era uma espécie de Ananias e Safira. Ele estava fazendo, mas o coração, a motivação era outra. E Deus, ele não recebe só a oferta, ele recebe também o ofertante. Não adianta só. E aí ele levou uma oferta para Deus, mas Deus não recebeu. E porque Deus não recebeu a oferta dele, ele foi lá e matou o irmão dele, com inveja, porque Deus recebeu a de Abel. Vocês têm ideia de que muitas dessas guerras lá do Oriente acontecem por motivações religiosas? Vocês têm ideia do tanto de gente que já morreu na história da humanidade por causa de guerra religiosa? E o que nós temos aqui, irmãos, é um exemplo. Por quê? Porque a religiosidade, ela cega. A religiosidade cega. E eu me preocupo muito com isso. Olha para mim. Eu me preocupo muito com isso. Porque veja que o texto está dizendo que o sumo sacerdote, e além do sumo sacerdote, havia vários líderes da religiosidade judaica. Irmãos, eram os homens, olha para cá, eram os homens que pregavam na igreja, na sinagoga, que ensinavam no templo, que estavam ensinando as pessoas, que realizavam o culto judaico. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se qualquer um desses homens aqui vivesse nos nossos dias de hoje, eles seriam pastores dos mais alto escalão. Eram homens da sua época benquisto. Eram homens que, se alguém ousasse apontar o dedo e dizer assim, isso daí não é um homem de Deus, era um escândalo.
porque eram os homens que estavam à frente, que regulavam o passo da religião. Mas eles não conseguiram reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Eles foram possuídos de inveja dos discípulos. Eles mataram Jesus e perseguiram os discípulos em nome de Deus. A religiosidade, ela tem esse poder. E sabe quando a religiosidade ela se torna um problema? E eu acho que merece uma reflexão muito bem feita sobre isso. Aquela pergunta: será que eu sou um servo de Deus ou eu sou só um religioso? Entende? E isso é algo que é cada pessoa que tem que fazer. Porque o religioso, ele pode estar fazendo tudo direitinho, cumprindo todas as regras, as normas, realizando, fazendo tudo certo. Na cabeça dele, ele está totalmente certo. Mas um dos principais sinais de que nós estamos nos tornando meramente religiosos é quando a gente começa a botar as tradições, os costumes. É quando a gente começa a botar a religião, olha para mim, a religião, as suas tradições e os seus costumes como mais importante do que as pessoas. A partir do momento que nós passarmos a tratar a religião, suas tradições e seus costumes como mais importante do que as pessoas, a coisa descambou para um outro lado. Que era isso que estava acontecendo. Para que é que serve a religião? A religião, no original, é religar, e traz a ideia de ligar o homem de volta a Deus. A religião é importante nesse sentido, de trazer o homem para conectar com Deus. Então, como é que uma instituição que foi criada para conectar pessoas a Deus se predispõe a condenar pessoas, a matar pessoas, a julgar pessoas? E é isso que eles decidiram fazer. Pegaram os discípulos e prenderam. Botaram os discípulos dentro de um cárcere, de uma cadeia pública. Botaram os guardas lá para tomar de conta. E foram dormir para no outro dia decidir o que iam fazer. Quando foi de manhã que eles acordaram, reuniram o conselho, que ainda está comigo, diga amém. No outro dia cedo eles acordaram, reuniram o conselho para decidir o que eles iam fazer com os discípulos. Aí disseram: vamos lá pegar eles para a gente interrogar. Aí o rapaz foi lá, quando chegou lá, estava lá o soldado em pé, o outro soldado do outro lado em pé, a porta fechada. Ele chegou e disse: eu vim buscar os homens que estão aí. Ele falou: pois não. Pegou a chave, abriu a porta. Quando olhou, o canto mais limpo, não tinha ninguém lá dentro. Falei: cadê os homens que estavam aqui? A Bíblia diz que o anjo de Deus veio de noite e tirou eles de lá. Vale uma glória a Deus ou não? Levante a sua mão e diga assim: para Deus nada é impossível. O Senhor entrou lá dentro, tirou eles de lá, e os guardas passaram a noite toda lá aguardando ninguém, pensando que o discípulo estava lá dentro. Aí eles ficaram perturbados. Alguém voltou e disse: os homens não estão presos, não estão lá não. Como é que eles saíram? Não, ninguém sabe, está a porta fechada, os guardas estavam lá do lado de fora, o cadeado do mesmo jeito, e os homens não estavam. Aí chegou um camarada já ofegante, correndo, e disse: vocês estão sabendo o que está acontecendo na cidade? O que está acontecendo? Ele disse: aqueles homens que vocês
prenderam ontem aqui, eles estão lá no templo, ensinando a multidão. Eles estão lá no templo pregando e ensinando a multidão. Aí eles disseram assim, não pode. Vão até lá para conferir, chega lá, os discípulos estão lá pregando a multidão, ensinando a multidão. Eles pegam os discípulos e decidem fazer algum mal aos discípulos. E quando eles decidem fazer isso, interrogar os discípulos e proibir eles de pregar, os discípulos disseram, olha, nós não vamos prometer isso para vocês não. Mas eu já disse que vocês não preguem mais no nome desse Jesus. Vocês vão prometer para nós que vocês não vão mais pregar, se vocês prometerem a gente solta vocês. Eles julguem vocês mesmos. Se é mais conveniente a gente honrar a Deus ou a vocês. Porque Jesus mandou a gente pregar, e vocês estão dizendo para a gente parar? Julguem entre vocês se é mais conveniente a gente obedecer a Deus ou aos homens. Aí Gamaliel era um professor muito renomado, e uma figura muito admirável da época. Gamaliel foi e disse, tira esses homens aqui da sala, para mim ter uma conversa com o Sinédrio, com a cúpula. E ele chama esses homens e diz, homens, eu quero dar um conselho para vocês. Vocês prestem atenção no que vocês vão fazer com esses homens, porque se essa obra é de homens, ela vai se acabar sozinha. Agora, se ela é de Deus, não tem quem acabe. Então eu falei primeiro a vocês, a primeira lição que nós aprendemos foi com Ananias e Safira. A segunda foi o perigo da religiosidade. E a terceira que eu quero extrair com vocês é que quando Deus está no negócio, não tem quem possa deter. Não tem quem possa atrapalhar, não tem quem possa impedir. E é por isso que eles tentaram, ameaçaram, açoitaram, prenderam, mataram. 2000 anos depois, onde é que a igreja está? A igreja continua pregando. Porque essa obra é de Deus e ninguém pode deter. E esse sábio conselho de Gamaliel fez com que esses homens refletissem, dessem uma surra nos discípulos e soltaram. E aí, aqui eu tenho uma outra lição, e eu quero chegar na última para mim finalizar a mensagem. O texto vai dizer que quando eles apanharam e foram soltos, o versículo 41 diz assim, retiraram-se, pois, da presença do conselho, triste por terem levado uma surra, amém? Amém? Amém ou não? Retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se. Os homens saíram, foi alegre, cheio de alegria. Mas como eles tinham acabado de levar uma surra, tinham passado a noite presos, estavam sendo ameaçados, a perseguição, e eles saíram regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Irmãos, vocês conseguem compreender o que é isso? Os discípulos saíram dizendo assim, para nós é uma honra ter levado uma surra por amor de Jesus. Para nós é uma honra estar sendo perseguido por amor de Jesus. E o que a gente aprende com isso? Eu fico olhando hoje para a gente, irmão, tão mufino, tão milindrado. Qualquer coisinha que a gente sofre na obra de Deus, qualquer contrariedade, qualquer palavra contrária, qualquer coisa que alguém fala, aí fica todo dolorido, todo milindrado. Não quero mais, eu vou entregar o cargo, eu vou sair da função, não vou mais fazer isso, não vou fazer mais. Irmãos, os discípulos levaram uma surra. Tem alguma glória a Deus aí perdido no meio dos crentes? Dê um toque aí na pessoa que está perto de você e diga assim, eles levaram foi uma surra. E saíram saltando de alegria. Você está desanimado por causa de quê? Amém, irmãos?
Você está desanimado por causa de quê? Não, pastor, eu não vejo a hora de chegar ao final do ano, eu vou entregar os cargos, eu não quero mais fazer nada, porque é muita pressão. Homem, tu lá sabe o que é pressão. Enche esse coração de alegria. Não é porque trabalhar com gente não é fácil, não. Quem foi que disse que era? Trabalhar com gente não é fácil, não. Mas a alegria com que fazemos a obra de Deus, irmãos, aperfeiçoa a nossa obra, aquilo que nós estamos fazendo. Faça com alegria. Faça com alegria, que isso vai ter um sabor diferente. Faça com alegria, que mesmo sangrando ainda é gostoso. Estou terminando, versículo 42 diz assim: e todos os dias, vamos ler isso aí para a gente terminar. E todos os dias, no templo e nas... Pronto, eu quero dar uma paradinha aqui. Todos os dias no templo e nas casas. Irmãos, o versículo 12 diz que eles permaneciam todos os dias no alpendre de Salomão, reunidos no templo, ensinando, louvando, cantando, pregando, ensinando as pessoas. Todo dia no templo. Fosse hoje, né, irmão? A gente tem 2 cultos por semana, tem gente que ainda escolhe um. Nosso culto de senhoras aqui, de mulheres, era na quarta-feira, os irmãos lembram? Que era na quarta-feira? Aí nós tiramos para a segunda. Por quê, pastor? Porque quando tinha o culto de mulheres na quarta, não vinha ninguém para a doutrina na quinta. Não, eu já fui ontem. O texto diz que eles permaneciam todos os dias no templo. Mas não é isso que eu quero falar, não. O que eu quero falar é o que está na sequência. Ele diz assim: e também nas casas. Irmãos, eu quero nesses minutos restantes falar um pouco com a igreja sobre os pequenos grupos e a missão da igreja. Essa ideia da igreja nas casas. Eu queria ter chegado aqui mais antes, porque hoje é o nosso culto de missão. Queria falar um pouco com a igreja sobre a missão da igreja e a relação com os pequenos grupos. A nossa igreja, ela tem desenvolvido esse trabalho de pequenos grupos, que são reuniões que acontecem nas casas, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. São pequenas reuniões, por isso a gente chama de pequenos grupos. Tem igreja que chama de célula, e a célula nada mais é do que pequenos grupos cristãos que se reúnem para adoração, estudo bíblico e comunhão. A gente está iniciando agora um pequeno grupo com mulheres, e nós queremos esse final de ano dar assim uma avançada na questão dos pequenos grupos na igreja. Nós já temos com jovens, temos com casais, e eu quero terminar essa mensagem falando para vocês sobre o quanto os pequenos grupos eles podem ser importantes para a vida da igreja. Antes disso, eu quero fazer uma fundamentação bíblica. Eu não sei se a mídia vai conseguir me acompanhar, mas eu vou ser rápido em citá-los. No capítulo 2, no versículo 46 de Atos, diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vocês percebem que a prática das reuniões de casa em casa era comum? O texto que nós lemos de 5:42 diz que eles estavam todos os dias no templo e nas casas. Romanos 16:5, Paulo está escrevendo à igreja de Roma e ele faz uma saudação no final da carta dizendo: saudai também a igreja que está na casa deles, saudai ao meu amado Epneto, que é as primícias da Ásia para Cristo. Ou seja, ele está fazendo menção de uma igreja
que se reunia nas casas. Olha o texto: saudai também a igreja que está na casa deles. Tinha uma casa onde a igreja se reunia. 1 Coríntios 16 e 19, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e ele diz assim: a igreja da Ásia vos saudam, Áquila e Priscila, com a igreja que estão em sua casa. Na casa de Priscila e Áquila havia também um pequeno grupo de irmãos que se reuniam. Colossenses 4 e 15, Paulo está dizendo assim: saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Lá em Laodiceia também tinha pequeno grupo. Nós temos pequeno grupo em Atos, em Jerusalém. Nós temos pequeno grupo em Roma, nós temos pequeno grupo em Corinto, nós temos pequeno grupo em Colossos. Mas nós temos também pequeno grupo na carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 2. Ao nosso amada irmã Áfia e a nosso companheiro de milícia Arquipo e a igreja que está em sua casa. Estou trazendo esses textos para os irmãos entenderem que essa ideia de pequenos grupos não é uma inovação, não é uma novidade, não é um modismo da igreja moderna, não é uma invencionice, é uma prática bíblica. É algo que está contextualizado na palavra e que foi muito utilizado pela Assembleia de Deus nos seus primeiros anos. Porque a Assembleia de Deus cresceu dirigindo culto nas casas. A Assembleia de Deus cresceu nas casas. E hoje nós estamos numa cidade grande. Tem a questão da violência urbana, tem os condomínios, tem muitos lugares que às vezes a gente não consegue entrar para fazer uma evangelização. E nós estamos utilizando a estratégia do evangelismo nos lares. Você fazer uma reunião na sua casa, com uma equipe de irmãos da igreja, convidar os vizinhos, convidar os amigos, fazer um cafezinho, sentar ali e compartilhar a palavra. Irmão, como é que alguém pode dizer que um negócio desse não é bom? E aí a gente pode fazer isso através da juventude, a gente pode fazer isso através dos casais da igreja, a gente pode fazer isso através das mulheres da igreja, dos homens da igreja. E esses pequenos grupos que algumas igrejas chamam de células, nós da Assembleia de Deus estamos implantando, estamos chamando de GV. O que é GV, pastor? Grupo de vida. Ah, pastor, que legal, eu não sabia, eu quero fazer parte de um grupo de vida, como é que eu faço? Você procura a gente, procura a liderança do Ministério de Casais, irmão Hermilson, a irmã Jarlene, procura a irmã Socorro, Marcondes, na liderança da juventude, procura a irmã Taniane, a irmã Edna, na liderança das irmãs. Pastor, e qual é a importância, estou terminando aqui, igreja, qual é a importância dos grupos de vida? Primeiro lugar, os grupos de vida, eles trazem uma conexão e comunhão pessoal. Eles servem para que a igreja desenvolva laços fraternos. É um ambiente de comunhão, de fortalecimento de laços, de amizade. Segundo, serve para a educação e crescimento espiritual. O texto diz que eles estavam todos os dias no templo e nas casas e não cansavam de ensinar. O grupo de vida serve para ensinar, para estudar a palavra, crescer na palavra. Terceiro, ele serve para multiplicação e expansão. Por quê? Porque você vai trazer convidados e você vai ter possibilidade de expandir, de crescer. Irmãos, olha para mim, estou terminando, me dê mais um minuto. Vocês acham que eu, na condição de pastor, eu tenho condição de dar uma assistência individual a essa multidão de gente aqui? Dar uma assistência individual, lembrar da data de aniversário, saber do que está acontecendo, acompanhar todo mundo dessa multidão de gente? Não dá, irmão. Não dá. Se a gente organizar a igreja, e a igreja estiver toda agrupada em pequenos grupos, em grupos de no máximo 10 pessoas, cada grupo com um líder,
Um líder com 10 pessoas, dá para ele saber tudo que se passa dentro daquele grupo de 10 pessoas, acompanhar, dar assistência, se tiver um doente, se tiver um passando necessidade, desempregado, dá para dar conta de 10 pessoas? Dá. Se nós tivermos aqui na igreja 50 grupos de vida de 10 pessoas, quantas pessoas a igreja tem? Quantas? Mas Zacarias está dizendo aqui, 500 pessoas. Se a gente tiver aqui 60 grupos de vida, nós vamos ter 600 pessoas na igreja. E 600 pessoas que estão integradas, sendo cuidadas, sendo assistidas e multiplicando. Não são desapercebidos no meio da igreja. Não é um só para cuidar de tantos, porque vai tendo grupos. E esses líderes vão sendo acompanhados, nós temos todo um organograma para fazer esse acompanhamento. Então isso é um método interessante para a gente conseguir ter uma assistência. Para que servem os grupos de vida? Para apoio e cuidados práticos, para que as pessoas sejam acompanhadas, assistidas, nas suas necessidades, uns cuidando dos outros. E em quinto e último lugar, para que servem os grupos de vida? Para testemunho e evangelização. O texto diz que eles ensinavam e anunciavam a Jesus Cristo. Cada grupo de vida, você vai trazendo um convidado, uma pessoa para participar. Aquela pessoa vai ouvindo a palavra, daqui a pouco ela se converte, vai criando um vínculo. Vocês imaginam, na proporção que nós estamos crescendo, a banda pode vir para cá, na proporção que nós estamos crescendo, toda semana a gente está aqui recebendo 3, 4 pessoas, 3, 4, 5 pessoas, família. Daqui a pouco, irmão, não vai demorar muito, olha para mim, não vai demorar muito, a gente vai ter aqui 2 cultos no domingo. 600, 700 pessoas aqui na igreja. Como é que a gente vai dar conta dessas pessoas? A gente vai dar conta assim, tendo uma assistência em pequenos grupos. Para isso nós precisamos não só organizar os pequenos grupos, nós precisamos de um desafio maior: treinar liderança. Pessoas habilitadas para cuidar de pessoas. Porque é assim que a igreja cresce. É assim que a igreja se multiplica. Eu queria que você ficasse de pé. Olhe para cá. Hoje é o nosso culto de missão. É o nosso culto de conscientização missionária. Eu queria que vocês ficassem de pé, mas ficassem olhando para mim. Eu vou terminar dizendo isso daqui, eu já estou encerrando a mensagem. Olhe para mim. A gente está falando de culto de conscientização missionária. E aí a gente pensa no missionário que está lá na África, não é? No Uruguai, pastor Israel. Do missionário que está lá na Austrália. Falou, não, irmão, eu não tenho coragem não de ser missionário lá na faixa de Gaza, Deus me livre. Tudo bem. Se você não tem coragem de ser missionário na faixa de Gaza, eu entendo. Mas olhe para mim, igreja. Olha para cá. E que tal você ser um missionário dentro da sua casa? E que tal a sua casa ser um local onde você vai conectar pessoas para ouvir a palavra? Você já imaginou que a sua casa, ela pode ser um local onde vidas vão ser evangelizadas lá dentro? Através de pequenos encontros, de pequenas reuniões. Pastor, eu gostei dessa ideia. Eu quero entender mais sobre isso, pois me procure. Porque nós estamos com um projeto ousado nesse sentido. Nós estamos com um projeto ousado nesse sentido, irmãos. Em breve, nós vamos estar expandindo isso. A igreja crescendo nas casas, nos lares. E olhe para mim, a sua casa
pode ser uma porta aberta para alcançar vidas. Ai, pastor, eu tenho muita vontade de trabalhar para Jesus. Olha aí a porta aberta diante de você. Dê um toque na pessoa que está perto de você e pergunta para ele: você entendeu a palavra? Você tem coragem de ser usado por Deus nessa cidade? Você pode segurar na mão do irmão que está perto de você? Segure aí na mão do seu irmão e diga assim comigo, diga assim: juntos, mais forte, diga juntos. Nós vamos cantar agora. Juntos, vamos evangelizar.